que hoje tem um testemunho, justamente é o Espírito Santo falando conosco. Eu quero chamar aqui, para conduzir esse testemunho, o nosso querido pastor Esmeraldo. Pastor Esmeraldo, chega aí, amado. Bom dia, pastor Adevaldo. E com alegria. Com alegria. Bom dia, pastor Adson. Aliás, enquanto o pastor Adson falava, enquanto o pastor Adevaldo comentava também um pouquinho da mensagem de hoje, eu estava pensando como que o Espírito Santo de Deus conduz as coisas, né? E eu fiquei pensando assim, que a palavra de ordem de hoje é vitória em Cristo. Vitória em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria abrir um pouquinho aqui, pastor Adevaldo, porque eu dei um bom dia aí para o pastor Adevaldo, dei um bom dia para o pastor Adson, e agora eu quero dar um bom dia à família. Bom dia, família! E eu estou vendo aí uma turma toda concentrada, via Silvana Almeida, ali de São Paulo, dizendo, também te amo, irmã Silvana. Estou vendo o Alexandre está me dando labirintite, que ele está meio invertido ali, assim, ó. A Neuza, que está ali concentrada, a Dina, o Marivaldo. Estou vendo ali a Luzani, estava tomando um chazinho gostoso agora há pouco. O Daniel e a Paula Abreu, olha que concentração, que sorriso. Deus seja louvado, viu? Hoje é um dia em que a palavra de ordem, Rogério Paz, sabe qual que é? Vitória em Cristo. Vitória em Cristo, a Ilza, o pastor Jair, que estão ali. E a velhinha, que está morrendo de rir ali, uma felicidade tremenda. Deus seja louvado, né? Eu quero chamar aqui, meus queridos, um jovem. É um jovem de muita coragem. Tanto ele quanto a esposa, porque o testemunho que nós vamos trazer hoje, ele é preciso ter coragem, porque a pessoa acaba se expondo um pouco, né? Salvo engano, foi ontem, nós ouvimos a irmã do testemunho dizendo que ficou pensando se falava alguma coisa relacionada ao testemunho dela, e depois o Espírito Santo a impressionou de que se era um testemunho, tinha que ser completo, né? E a palavra de Deus, quando nós lemos a história dos personagens da Bíblia em especial, nós percebemos que haviam pontos negativos e pontos positivos. E a Bíblia acaba trazendo todos os detalhes para mostrar que há esperança para mim e para você. E que mesmo enfrentando lutas, dificuldades, com o poder de Deus, nós seremos mais que vencedores. Por isso a palavra de ordem de hoje é vitória em Cristo. Nós temos aí alguns minutos para um testemunho especial. Chega aí o Wellington de Souza Silva. Estamos por aqui, pastor. Opa, tá aí o Wellington. E sabe quem está do lado dele ali? É a Marley, que tem um nome bonito, um nome diferente. Vocês estão onde, Wellington e Marli, hoje? São de onde? Moram onde? Nós moramos em Ubá, Minas Gerais. Ubá? 100 quilômetros de Juiz de Fora, para ficar mais localizado. Ah, ok. O Wellington e a Marley, eles são paulistas, né? Mas já tem todo o sotaque mineiro, já viraram mineiro aí, né? Wellington e Marli, primeiro, muito obrigado por vocês se disporem a compartilhar o testemunho de vocês, que com certeza vai ajudar muita gente. Aliás, eu tenho dito o seguinte, que dos sermões da Sala 57, pastor Adson, dos sermões da Sala 57, nós nos lembramos, mas dos testemunhos nós não nos esquecemos. Tamanho o poder do testemunho, e um testemunho da sala impactou o Wellington, e com certeza o testemunho do Wellington e da Marli vai impactar muita gente hoje. Wellington, quando você era adolescente, você entrou em contato com alguma coisa que acabou influenciando sua vida, na verdade, até hoje, né? Acabou desencadeando uma série de situações, e eu gostaria que você falasse um pouquinho como que foi isso na adolescência e como que isso impactou a sua vida de tal maneira a trazer transtornos e problemas sérios para a sua vida. Quero começar agradecendo nessa oportunidade e dizer que, de fato, esse testemunho, o completo dele, é para que eu acredito, eu aprendi aqui na sala, que quando a gente passa por alguma situação e compartilha, a gente deixa de ser escravo dessa situação e a gente pode ajudar outras pessoas que, de repente, estão passando pela mesma situação, né? Então, eu, quando devia ter lá para os meus 12, 13 anos, eu tive contato com a pornografia, ainda em revista, isso tem 25 anos, eu tenho 38 anos.
E isso chegou na minha vida num momento em que a minha família passava muita dificuldade. Eu vou me emocionar, tá? Eram muitas dificuldades financeiras, sabe? E aquele conteúdo, ele chegou e meio que anestesiava o sentimento de dificuldades que, como adolescente, eu enfrentava, né? E era diferente. Para o adulto é diferente, para o adolescente é diferente, cada um acho que recebe as situações da vida de um jeito diferente. Então, era uma anestesia, saía fora da realidade, das dificuldades, e muito, muito novinho ainda, 13 anos, e hoje, infelizmente, as pesquisas mostram que meninos e meninas com idade ainda menos do que eu, né, hoje muito mais disseminado por conta do celular, já tem acesso a conteúdo pornográfico, e então isso veio comigo, sabe? Durante toda a minha adolescência, toda a juventude, não era um processo contínuo, mas desenvolveu uma dependência, um vício, algo que toda vez que eu precisava anestesiar meus sentimentos, assim como alguém vai para as drogas ilícitas ou para as drogas lícitas, eu ia para a pornografia. E isso veio junto comigo, trouxe isso para dentro do meu casamento, da minha vida, né? Ainda casado, e conversando, né? Uma vez eu tive coragem, eu vou falar um pouco sobre a depressão lá na frente, mas no processo depressivo eu tive coragem e me abri pela primeira vez para a terapeuta, e falei com ela, contei para ela, e ela falou, e isso magoou muito, né? Porque também teve um momento em que eu abri o coração para minha esposa, contei para ela, ela ficou muito magoada comigo, ficou muito triste, e com razão, mas a terapeuta me abriu os olhos, né, para tirar a culpa, para que eu dissesse para minha esposa, olha, isso não é um problema com a sua esposa, esse é um problema seu, isso é uma coisa sua, né? Desde lá da adolescência, e a gente não tinha, né, pastor, essa educação sexual em casa. Meus pais não tiveram dos pais deles essa liberdade para poder falar a respeito do assunto, e aí também tinham essa dificuldade de passar para mim e para minha irmã, então era um assunto que a gente não conversou. A gente foi aprendendo um pouco na escola, um pouco na internet, e assim, no decorrer da vida, né? Tanto que hoje eu tento trazer com naturalidade, tento conversar com os meus filhos o máximo que eu posso sobre os assuntos de sexualidade, para que eles possam também ter uma facilidade maior, né, de lidar com isso, porque traz muitos prejuízos, né, para a vida da gente. Você colocou aí, Wellington, que hoje o acesso está muito mais fácil, né? Há 15, 20 anos, né? Isso era um pouco mais restrito. Hoje está a um clique, né? No celular. Quando você abre a internet, a oferta já vem assim de graça, né? Então é uma luta muito grande para adolescentes e jovens. E eu tenho entrado em contato também, tanto como pastor e como psicólogo também, né? Com pessoas que enfrentam essa luta tremenda, né? Porque realmente é um vício e que causa uma dependência tremenda, né? Isso trouxe sérias consequências na sua vida, pelo menos em 3 grandes áreas, né? Você mencionou aí a família, trouxe consequências também no seu trabalho, de certa forma, né? E na igreja também. Como que foi isso, Wellington? Então, como esse processo todo era um processo que dava aquela anestesiada, né? E queria só abrir um parênteses, né, para dizer sobre uma pesquisa que eu li, dizendo que hoje um adolescente ele tem mais contato com o conteúdo pornográfico até os seus 15 anos do que um adulto de 60 anos do século passado teve durante toda a sua vida. Olha como isso é forte, né? Mas, com isso, pastor, como era um ciclo, né, um ciclo vicioso, todas as vezes que tinha alguma dificuldade, algum problema, alguma coisa que eu precisava resolver e não conseguia, então eu ia para a pornografia, e eu acredito que ela acabou contribuindo, né, para que eu desenvolvesse quadro de ansiedade, quadro de depressão. Houve uma situação, inclusive, que no trabalho
eu cheguei a acessar, isso ainda era solteiro. Eu fui descoberto, e aí as coisas não ficaram boas, sabe? Quase cheguei a perder meu trabalho. Mas, assim, era uma coisa muito sem controle. É um vício realmente que tomava conta da minha mente como uma fuga. E isso, assim, foi bem doído, porque era uma coisa que eu sabia que eu tinha que me libertar, era uma coisa que eu não me conformava, eu sabia que não estava certo, que não fazia bem, mas é aquela sensação de alívio e culpa, alívio e culpa. E infelizmente, é uma realidade de muitas pessoas, e não só homens, né, inclusive mulheres também. Então, acabava sendo um ciclo vicioso, né? Totalmente. Para poder ter alívio, né, ali, das frustrações, você buscava o vício da pornografia, isso trazia de imediato um alívio, mas logo em seguida a culpa e a frustração da culpa levava de volta para o vício, que trazia para o alívio, que retornava para a culpa e que voltava para o vício. O próprio vício, ele retroalimenta, né, a situação. E a indústria pornográfica, ela é criada justamente para você viver essa idealização da sexualidade que é inexistente. Na vida real, não existe aquilo que é pregado na indústria pornográfica, mas ela é feita para conseguir, de fato, te viciar, né? te segurar ali naquele ambiente. Então, a pessoa só sai pelo poder de Deus, realmente, né? Tem que querer, eu sempre quis, mas precisa ter um encontro, né, de fato, com o Espírito Santo, para que a gente consiga se libertar. Ok. Você falou que isso interferiu no seu trabalho, de certa forma, e que você acabou desenvolvendo uma depressão, obviamente não somente por conta do vício, né, mas por conta da demanda da sua profissão, do seu trabalho, e isso também foi trazendo para você frustração. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do seu trabalho, do desemprego e da depressão, e também do seu distanciamento de Deus e da rebeldia que você acabou desenvolvendo, porque você lutava desesperadamente para poder vencer um vício, você lutava desesperadamente para poder vencer a depressão, e você lutava desesperadamente também para conseguir se estruturar financeiramente, né? E tudo isso acabou interferindo tremendamente aí no seu relacionamento com Deus e na forma como você o via nesse momento, né? Quando eu entrei eu fui bancário por 18 anos, comecei com 18, né? Saí com 36, mas já no final do processo, eu fui transferido de cidade, né? O banco tem muito disso, transfere a gente, igual pastor mesmo. Só que quando eu fui transferido pela primeira vez, eu desenvolvi um quadro que para mim era dificuldade de adaptação. Então, eu mudei a primeira vez, eu parei de comer, eu parei de dormir, eu chorava muito, e eu associei isso à dificuldade de mudança, porque eu nunca tinha saído de perto dos meus pais, mesmo casado, um laço afetivo muito forte. Só que deram 3 meses, passou. Quando eu mudei de novo eu comecei a sentir tudo de novo, e na terceira vez que eu mudei, eu voltei para perto dos meus pais, voltei para minha cidade e senti tudo de novo. Então, assim, eu demorei muito para buscar ajuda, para entender o meu quadro de ansiedade e depressão, né? E nesse momento aí, foi que eu decidi que eu ia me afastar do banco. Eu no pedido de socorro, eu recorri ao INSS e me afastei do banco para tentar cuidar da minha saúde, né? Porque o porquê do banco, né? Quem é bancário, né? Quem é desse ramo sabe que a pressão por resultados é muito grande. Então, todos os dias é zero, né? É um dia novo. Faz parte do processo. Foram bons anos que eu passei, mas no final das contas não estava aguentando mais. E eu queria sempre com aquela avidez, né, de crescer financeiramente. Então, por isso que eu me sujeitei a essas promoções, mudar de cidade, não sei o quê. Mas quando eu voltei para minha cidade aqui, eu fui recepcionado por um superior que me desestruturou emocionalmente, porque ele me colocou direto
numa relação com um outro profissional, um outro superior de anos atrás. E aquilo tirou meu chão, me tratava de uma maneira que eu não consegui lidar. Hoje eu reconheço que nós dois nos encontramos num momento difícil para nós dois, né? Durante muito tempo eu culpei ele, mas hoje não. Hoje eu reconheço que o momento dele não estava bom e o meu momento também não estava bom. A gente acabou se encontrando nessa hora. Então eu me afastei e fiquei afastado do banco durante quase 3 anos, né? E aí comecei a frequentar psicólogo, psiquiatra, e aí era remédio para ficar acordado, era remédio para dormir, e eu ia para a janela aqui de casa, chorava de madrugada, falava com Deus, Deus, o que está acontecendo comigo? Está tudo bem, a gente não tem falta de nada, está tudo no lugar, por que eu não consigo? Meu emprego era um bom emprego, na minha família eu era chamado de primo rico, para eu ter uma noção, como meu emprego era um bom emprego. E só que aquela paz não vinha. Eu ia para a janela, eu chorava, Senhor, eu preciso sentir essa paz que eu não sinto, sabe? Eu tava no meio das pessoas, era como se eu estivesse sozinho, desenvolvi uma fobia social. Na época eu saí das redes sociais, não queria ver ninguém, evitava conversar, o máximo que eu pudesse evitar as pessoas, eu evitava. E aí, na minha consulta com o psiquiatra, ele me perguntou se tinha alguma coisa que eu gostava de fazer, né? E aí eu falei para ele, olha, eu sempre gostei muito de estudar e eu tinha o sonho, né, desde adolescente, de fazer medicina. Sempre sonhei com isso, mas na época era muito difícil, porque não existia o Enem, né? Você tinha que pegar e para fazer as provas na cidade, não tinha dinheiro, dificuldade financeira sempre rondou a casa da gente. E aí falou, então por que você não canaliza, né? Vai estudar, você se afasta lá pelo INSS, vai estudar, né? E aí até comentei com o senhor ontem, né, quando a gente conversava, que quem me dera eu tivesse a sala 57 no lugar da medicina. Naquela época em que ele me falou da medicina, eu já teria encurtado o meu processo pelo menos uns 3 anos. Mas aí eu fui estudar, fiz cursinho, 2017, 2018, 2019, 2020, já na pandemia, já estava muito fraco, porque eu já tinha falado com Deus, olha como é que é, né? Eu tinha falado com Deus que eu ia tentar a medicina durante 3 anos. E isso é um erro muito grande. Quando a gente tem um sonho, você não pode limitar tempo para Deus. Não pode. E a minha esposa, que está aqui do meu lado, depois ela vai falar, ela foi a primeira pessoa que me jogou um balde de água fria. Porque quando eu falei que queria fazer medicina, ela virou para mim, nesse lugar aqui que eu estou sentado, só que ela estava em pé, ela virou para mim e falou, você não acha que você está sonhando alto demais? Ela perdeu a confiança em mim em determinado momento, porque pelo fato de a gente mudar de cidade e cada vez eu passar mal, não ficar bem, né, eu fui compreendendo que, tipo assim, ela não tinha confiança que a esposa precisa ter no marido para dar um passo desse tamanho, né? Exatamente. Se mudasse de cidade, ele começasse a passar mal, o sonho da medicina já ia para o espaço. Você reagiu negativamente, então, por conta dessa espiral, né, que ele vinha afundando cada vez mais, né? E aí ficou nessa, né, de vai, tenta, e não acontece, até o dia que a gente conheceu a sala 57, né? Porque como é que vocês conheceram a sala 57? Então, 2 pessoas, pelo que eu me recordo, uma pessoa é a Neuza, minha cunhada, e a outra pessoa é a Edneide, que é uma amiga da Marley. Essas 2 pessoas começaram a mandar o link para ela. E eu estava, assim, numa fase de que nada dando certo, então eu estava o caos. Eu comentei até com o pastor Wagner, que eu me sentia louco espiritualmente, mesmo dentro da igreja, porque, assim, eu nunca saí da igreja, eu sou cristão desde berço, do meio cristão desde berço, sou adventista desde os meus 14 anos, nunca saí da igreja, mas eu queria viver uma fé prática, porque eu ouvi as pessoas falarem assim, seja feita a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus, mas as pessoas usavam isso para mim, e eu sentia isso, inclusive da Marley, que as pessoas usavam isso como uma muleta, sabe? Porque assim, se não, seja feita a vontade de Deus, mas se não der certo, você já está meio que justificado. Então, aquela questão de você, como a palavra de Deus fala, você insta, você luta com Deus, esse tipo de fé meio que aniquilava isso, porque eu queria muito a medicina, agora eu queria demais, mas só que esse discurso de que eu tinha que me submeter à vontade de Deus, mas como uma muleta,
Se não desse certo, como não deu em 2017, em 2018, em 2019, começou a me gerar questionamentos. E falei assim, gente do céu, mas como assim? Como é que eu posso ver uma fé que fala que a fé remove montanhas, mas se eu não aplico a fé, se eu aplico, eu já tenho logo que me sujeitar a essa muleta que as coisas vão dar erradas, essa conformidade, né? E aí eu fui aprendendo sobre a soberania de Deus, mas ainda assim, numa condição espiritual muito ruim, eu revoltado porque as coisas não aconteciam, e eu cheguei ao ponto de falar assim, não vou orar mais, porque Deus não vai me atender mesmo, não vai me atender, então não adianta. Então, assim, seja feita a vontade de Deus do jeito que as pessoas pensam que é. Então tá bom, se tiver que ser, vai ser. E então começou a gerar aquela frustração. Interessante, Wellington, que você não deixou de acreditar na existência de Deus, mas você deixou de acreditar na existência dele na sua vida, né? Deixei. Teve uma situação muito marcante, sabe? Sofri com esse menino, pastor. Sofri, viu? Que trabalhão, hein, Marli? Nossa, mas ele ficou muito revoltado, ficava bravo. Não vou orar mais. Foi difícil de segurar a barra aqui. Teve um caso muito marcante, sabe, pastor? Que a Neuza, que é irmã da Marley, o esposo dela faleceu em março. Já vinha de uma série de dificuldades de saúde e faleceu em março. E no meu coração eu pensei, eu não vou orar porque Deus não vai me atender mesmo, por que eu vou orar? Sabe? Foi assim, acho que o momento que mais eu senti que Deus não me ouvia e que não adiantava. Não tinha jeito, não adiantava. E aí, elas foram fazer uma viagem, a Marley, com a Neuza, irmã dela, a minha sogra e a Letícia, nossa filha. E eu já vinha... Sua esposa, nessa ocasião, já entrava na sala e você resistia. Ela começou a entrar, só que a gente assistia na cama, né? E aí, só que assim, eu não queria, realmente. E aí eu pegava e acordava junto com ela, mas logo virava para o lado, dormia, e realmente eu não queria. Até o dia que ela saiu para viajar, foi dia 13, se eu não me engano, de maio, para ficar uma viagem longa, uns 20 dias viajando com a irmã dela. E aí, naquele dia, eu fiz uma oração à noite, e falei, olha, Espírito Santo, se o Senhor quiser que eu participe realmente dessa sala, se tiver alguma coisa ali que é para mim, o Senhor me acorda. Ela já não estava mais aqui, você me acorda, porque eu não vou colocar o relógio para despertar, porque eu não quero participar. Não quero, não acredito, não estou acreditando que você pode fazer nada por mim, não quero. E aí, quando foi 4h45 da manhã, a Cristal, que é a cachorrinha aqui de casa, você consegue trazer ela aqui? A Cristal, a cachorrinha aqui de casa, ela dorme na beirada da cama da gente e ela ficou doida dentro do quarto. E ela não é disso, sabe? Ela só levanta quando a gente levanta. E ela ficou doida dentro do quarto e, por fim, ela me acordou. E eu não tive como não entender. Olha aí a Cristal. Deus usa até os animais, né, Wellington? Usa, pastor, usa os animais, e aqui a gente tem aprendido, inclusive, a orar pelos animais, porque para muitas pessoas são membros da família, né, como aqui em casa, por exemplo. E então eu falei, olha, não tem como, né, não tem como eu não acreditar que é o Espírito Santo que está me chamando para isso. E aí, no dia que eu entrei, eu ouvi o testemunho da Márcia Laiane, não sei se ela está na sala, e o título do testemunho dela foi Deus, o Destruidor de Sonhos. E ela conta a experiência dela, e de cantora de axé, ela se torna uma cantora cristã, passando pelas dificuldades que ela passou, e Deus abre a porta para ela de ressignificar o sonho dela, que agora, ao invés de cantar para os homens, ela começa a cantar para Deus e realizar o sonho dela em Cristo, né? E aí aquilo me impactou de uma forma tão grande que eu falei assim, meu Deus, se Deus fez por ela, pode fazer por mim também, né? Deus deu um golpe logo no primeiro dia. Logo no primeiro dia. E eu vejo muitas pessoas, né, dizendo assim, eu entrei e foi de cara, foi no primeiro dia. E como eu tinha já pedido ao Espírito Santo para me acordar, eu fiquei impactado com aquilo,
e eu não tive mais para onde correr, né? Não tive mais. E então eu comecei a assistir todos os dias e meio que virei um embaixador da Sala 57 aqui, né? Aqui em Ubá. Então, com isso, eu comprei caderno, e aí hoje eu anoto todos os sermões, os pedidos de oração, tem aqui cadernos, quase 200 e tantos pedidos de oração, e camisa a gente mandou fazer da sala, e assim, com isso, a fé foi sendo realimentada, sabe? E aí, esse movimento de dentro para fora foi acontecendo. Porque, a partir de então, né, aquele desejo, por exemplo, pela pornografia, que eu lutava contra, porque já havia um tempo que eu não acessava, inclusive meu celular era travado, meu computador travado, e pedi a um amigo que colocasse uma senha justamente para que eu não tivesse acesso, para que me ajudasse a lutar contra isso, e compartilhei com um amigo essa dificuldade. É interessante isso, Wellington, que você está falando. Você usou, então, algumas ferramentas para poder vencer o vício. Algumas dessas ferramentas, você está falando aí de um amigo, né, que você confidenciou para ele, pediu para que ele fosse o seu guardião, a questão de senhas, bloqueios. Você usou uma série de ferramentas, elas deram certo de certa forma, né, mas não foram efetivas, né? Não. Que ferramenta a sala te apresentou diferente de todas as outras ferramentas que você já tinha usado, e qual foi o resultado diferenciado dessa ferramenta? Pastor, a ferramenta é a presença do Espírito Santo. Porque assim, o desejo, ele acabou, sabe? Hoje eu não tenho o menor interesse. Comentei, eu precisei trocar de aparelho porque o outro estragou, que estava bloqueado. Hoje eu tenho um aparelho aqui que não é bloqueado, mas assim, eu não sinto a menor vontade, a menor necessidade, porque hoje... Quer dizer que as ferramentas anteriores, elas ajudaram, mas o desejo continuava. Continuava, porque cada vez que eu tinha uma frustração, era a satisfação do desejo que dava uma placada, mas logo em seguida vinha a culpa. Então, sabe? Então, quando a minha vida começou a ser inundada pelo Espírito Santo, a necessidade de ter esses anseios preenchidos, agora começaram a ser preenchidos pela influência, pela presença do Espírito Santo. Então, tem até uma irmã na sala, acho que é a irmã Dodora, e ela falou assim: pastor, pede para o Espírito Santo vir mais devagar, porque não está dando tempo nem de pecar. Acho que foi isso que ela falou. Então, é mais ou menos isso, sabe? Assim, foi muito forte, foi muito impactante. E a partir de então, aquele Wellington que tinha deixado de acreditar, eu não só volto, como eu começo a influenciar outras pessoas, para que elas também conheçam a Sala 57 e comecem a experimentar, porque cada um que você conversa tem um problema diferente numa determinada área da vida. E o que o embaixador Wellington faz hoje para influenciar em relação à Sala 57? Todas as minhas pregações de culto, eu enfio a Sala 57 no meio. Eu posso estar falando da criação, eu dou um jeito de enfiar a Sala 57 na criação. Hoje aqui eu consigo enviar o link, acho que eu te falei que eram 140 pessoas, já estou atualizando aí para 145 pessoas a minha lista de transmissão. Eu fui esse final de semana numa igreja próxima aqui da cidade, fui pregar, e aí, para minha surpresa, feliz surpresa, uma das pessoas para quem eu mando o link, a Germana, não sei se ela está aqui hoje, a Germana já está mandando o link para mais 50 pessoas. A Germana está lá numa roça, sabe? É roça mesmo. Está mandando para mais 50 pessoas. E a gente se reúne também, a gente consegue fazer as nossas reuniões e tem momentos em que as pessoas podem falar, né? Porque aqui na sala, como é muita gente, às vezes não dá oportunidade para todo mundo falar. A gente se reúne também e as pessoas têm a oportunidade de dar o testemunho e falar o que Deus está fazendo na vida delas. Então, você tem uma Sala 57 de Ubá, mas é uma sala que você reúne, né, as pessoas da igreja que frequentam a Sala 57, original, né? E ali você motiva, conversa, ouve testemunhos, levanta testemunhos.
Mas Sim. sempre direcionando a sala 57 o tempo todo. Sempre. E, assim, a coisa está tomando uma proporção tão grande que quando a gente entra aqui, tem gente de São Paulo que entra, sul de Minas, porque, né, a internet não tem fronteiras. Então, as pessoas vêm chegando, muitos desses mais de 200 e tantos pedidos de oração que está aqui no caderno, então, vem desses, que a gente também faz igual a sala, a gente coloca no YouTube também, então aquelas pessoas que têm dificuldade para assistir pelo Zoom, que a gente faz, tá lá no YouTube assistindo junto também. Então, isso tem criado, né, uma proximidade, e assim, quem participa percebe, né, a diferença, né, no modus operandi do estilo de vida, né, porque o que eu sempre passo para frente gente, é um estilo de vida, é uma forma nova, né, que já é velha, porque é da Igreja Apostólica, né, é um novo velho, porque quando eu pego Atos 2 aqui para ler, eu ficava assim, meu Deus, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero fazer parte dessa igreja porque eu sou muito voltado para o social, sabe, pastor? A minha veia é ação social, então eu ficava olhando para aquela igreja morna, fria, necessidade do próximo, e a gente ali, só olhando para o próprio umbigo, e agora as coisas estão mudando. Assim. Você usou uma expressão interessante, Wellington. Você disse que antes, mesmo estando na igreja, mesmo tendo uma história com a igreja, mesmo tendo um envolvimento, cantando, pregando, você era espiritualmente oco. Chegou até ao ponto de não orar mais, e diante de uma situação do cunhado, né, que veio a falecer, você disse que nem ia orar, porque Deus não ia atender mesmo. E depois, como é que ficou depois esse Wellington, que antes era vazio, oco? Surgiram outras necessidades na igreja, né? Outros doentes, e aí? Pastor, teve um irmão nosso aqui, o nome dele Alex. O irmão Alex descobriu um câncer, assim, em 60 dias, revolucionou a vida de todo mundo, né? Então, acho que foi no dia 6 de maio, e a gente ficou sabendo a respeito não foi 6 de maio, não, foi junho. A gente ficou sabendo que ele estava com câncer, já tinha tomado toda a parte vital dele, e eu já, na sala 57, falei com os irmãos, pelo amor de Deus, nós não vamos perder esse irmão para a morte, para a doença, sem tentar, nós vamos tentar. E aí eu chamei a igreja, nós juntamos, fomos agora fazer uma vigília. Ficamos do meio-dia até as 8 da noite, num sábado, na igreja, em vigília, pela vida do irmão Alex. E orando, e no meio da vigília, e aí nessa vigília a gente conseguiu trazer os filhos do irmão Alex, que há muito tempo não frequentavam a igreja, um já era batizado e já não frequentava mais, família veio, os irmãos da igreja vieram, aquele movimento de amor, sabe? Não é só, eu vou orar por você e seja feita a vontade de Deus, não. Ali a gente sentia assim, que a gente estava numa estufa, como o pastor Wagner, que já usou esse termo, numa estufa em que o ambiente era propício para que a gente recebesse respostas vindas direto do céu. Interessante, velho. Interessante que o irmão por quem vocês estavam orando morreu, né? Mas mesmo assim você está falando com empolgação, com vibração dos resultados dessa vigília. Sim, porque eu aprendi, pastor, que às vezes, no caso, por exemplo, de doença, né? O milagre, no caso da doença, no caso do Alex, o milagre podia ser o Alex, mas o milagre ali fui eu. O milagre foram outras pessoas que tiveram acesso àquele momento de oração, e ali naquela vigília, teve um momento que foi muito marcante para mim, a Marlene ainda estava viajando, ela não estava nessa vigília, e aí naquele momento nós tiramos um tempo para fazer a oração do santuário, sabe? E ali eu ensinei a igreja como que fazia, do jeito que eu aprendi, e eu me ajoelhei ali, e foi aquele momento que eu pedi perdão pelos meus pecados todos que a gente conversou aqui. E foi tão forte, mas tão forte, que eu me levantei daquela oração limpo. Coisa que quando eu orava era da boca para fora, mas ali, sabe, dentro daquela estufa, sentindo a presença de Deus de uma forma extraordinária, eu levantei daquela oração ali no altar do sacrifício, eu me levantei perdoado, zerado, minha vida zerada. E eu tenho certeza que de lá para cá, tudo que eu pedi perdão ali acabou. E é por isso até que hoje eu tenho essa liberdade, essa autoridade para falar a respeito, porque uma coisa eu aprendi, o pecado, ele cresce no segredo. Quanto mais segredo, mais terreno para Satanás trabalhar. O Alex, ele não faleceu naquele dia, mas no meio da vigília, quando foi 4 e pouquinho da tarde,
Deus mandou um refrigério para nós, porque a esposa dele veio lá de trás. Posso falar? Posso falar? Pode. O médico me ligou aqui agora, passando o boletim, e o Alex está saindo da UTI e está indo para o quarto, naquele dia. Uma semana depois, ele veio a falecer. Eu não tenho dimensão do que aquela vigília causou. Eu sei que pessoas foram impactadas e eu sei que o Alex estava pronto. Ontem, ouvindo o pastor Gondim falar a respeito, o pastor Gondim falando a respeito dos filhos dele, e aí ele fala que um estava pronto e o outro precisava ainda, né, se preparar. E o caso do irmão Alex, ele era uma referência na igreja de cristianismo. O que ele passava para a gente era que ele confiava em Deus acima de todas as coisas, acima de todas as dificuldades. Ele louvava a Deus, ele pedia pelos filhos dele que não estão na fé a todo momento. Não tinha tempo ruim com ele. E ele fez de dentro do hospital, né, dizendo: irmãos, estou aqui, orem por mim. E aquilo, assim, foi uma comoção gigantesca. Então, eu tenho certeza que Deus usou a morte dele para tocar em mim e para tocar em outras pessoas. Muito bem. Alex, nós vamos caminhando agora para o final desse testemunho poderoso, que com certeza está mexendo com muita gente. E eu gostaria de abordar 2 aspectos com você. A Marley vai entrar nesse momento, né? Porque você falou que a Marley fez uma viagem, né? Veja, um dos problemas, né, que nasceu lá na adolescência, que prejudicou a sua vida, que interferiu o seu desenvolvimento, esse Deus operou aí um milagre tremendo e grandioso, né? Tremendo. Mas ainda tinha o sonho, né, que aquele psiquiatra resgatou em você, o sonho de ser um médico, o sonho de estudar. Você recebeu um balde de água fria aí da Marley, mas de repente a Marley viaja por 20 dias, mais ou menos. O que aconteceu lá, Marley, que mudou um pouquinho sua visão, seu posicionamento? Então, pastor, a gente estava lá em Caldas Novas, né? E eu continuei assistindo a sala de lá. E foi um dia que apareceu um pastor, que eu não sei o nome dele, e estava lá em Portugal. Pastor Elias Pedrosa. Pastor Elias Pedrosa. Elias Pedrosa. Precisamos achar ele para agradecer. Ele estava com a esposa dele, pastor aposentado, e ela já estava fazendo o 2º doutorado. E eu fiquei pensando, gente, por que essa mulher está estudando mais? Né? Já está aposentada, o pastor, ela também já deve estar ou chegando, né? Para que está estudando ainda? Vai lá para Portugal, não sei o quê, não sei o quê. Aí o pastor vira e fala assim, eu já estou aposentado, mas a minha esposa é uma esposa sonhadora. Então, eu tenho que apoiar a minha esposa, porque ela sonha. E eu sou dessa que não tem sonho. Me apeguei na passagem assim, tenho que comer, que vestir, fica feliz com isso. Então, eu sempre... Ele fica assim, você não sonha com nada? Eu falei, não, meu filho, eu sou feliz do jeito que eu sou. Para mim, está ótimo, eu tenho a casa, tenho a casa que morar, minha caminha, tenho minhas coisinhas, eu sou muito, muito caseira, eu gosto muito de ficar em casa. E aí eu falei, não, eu não sonho com nada, não, eu estou feliz do jeito que eu estou. Mas aí, quando eu ouvi essa história do pastor, aí falei, agora não tem jeito, não, ele falou comigo mesmo. Aí acabou o testemunho, eu já liguei para ele. Falei assim, amor, essa mensagem desse pastor aí foi para mim, não foi? Ele falou, lógico que foi, eu já ia te ligar mesmo para te falar se você tinha ouvido e o que você achou. Aí a minha sogra falou a mesma coisa, falou, nossa, a Marley tem que estar ouvindo isso que o pastor está falando. Falei, pode arrumar as malas para ir para a Argentina. Eu queria ir para a Argentina toda uma vida. Né? O detalhe é que nesse ponto, né, como já não conseguia passar nos vestibulares aqui, não tinha dinheiro para pagar, o milagre foi tão grande que Deus usou o pastor Elias para falar para ela, para convencê-la a ir para a Argentina. Falei, pode arrumar a mala aí que eu estou saindo. Eu não sonho, não, mas já que você está sonhando em fazer medicina, eu vou estar junto com você. Pode ir. Isso é que é milagre, hein? E como é que está esse sonho hoje, Wellington? Você prestou vários vestibulares, você não tinha dinheiro para pagar, você já não estava acreditando mais. Como é que está esse sonho hoje, né? Pastor, você falou que Deus realizou, antes de realizar o seu sonho, ele realizou o sonho dele, né? Realizou o sonho dele, porque ele me trouxe de volta, sabe? E eu fiz uma oração ao Espírito Santo, porque eu já havia tentado vestibulares de todas as formas, todos os recursos, nada tinha dado certo. E aí eu peguei e fiz uma oração ao Espírito Santo, eu não quero mais agir por mim mesmo, tá ficando cansativo isso. E eu não sabia mais se era teimosia ou se era sonho.
sabe? Quando você entra naquele sistema, será que eu sou uma pessoa muito insistente, pastor, eu não desisto fácil das coisas que eu quero. Então, muitas vezes eu tenho que tomar cuidado entre a teimosia e a persistência. E aí eu fui falar com o Espírito Santo. Falei com o Espírito Santo, eu vou te pedir uma coisa, se for para acontecer, envie alguém que esteja abençoado financeiramente para poder me abençoar, porque eu já não aguento mais. Eu já tinha ido no Milton Afonso, eu já tinha procurado uma associação de médicos, eu já tinha tentado desconto nos colégios da igreja com a divisão, já tinha, tudo o que você imaginar, eu já tinha corrido atrás. E só nada... procurou o Vivaldo, né? O Vivaldo, você não chegou a procurar o Vivaldo, mas tudo bem, Deus mostrou outra pessoa, né? Mas me passa o Vivaldo, que eu vou precisar dele. É brincadeira. Estou colocando o Vivaldo aqui. Mas, então, nessa oração que eu fiz, isso era um domingo, por volta de umas 4 da tarde, e aí, quando cheguei em casa, 6 e pouca da tarde, eu tenho uma pessoa no Instagram que eu sigo, ele é médico, e aí ele estava falando assim, meu pai vai começar a fazer hoje uma série de lives, com nomes de casos de esperança. E aí o pai dele fez uma live, o nome dele é Elaci, e ele contando, ele gosta muito de fazer essas maratonas de rua, e ele estava fazendo uma maratona em Belo Horizonte, ali por volta da Lagoa da Pampulha, e ele contando que essa é a Letícia, viu, pastor? Nossa filha. Letícia, sua princesa de 13 essa é a anos? minha princesa. Tudo bem, Letícia? É mais um milagre da nossa vida. Esse é o milagre do próximo testemunho. Vamos marcar, hein, Letícia? Então, pastor, ele deu esse testemunho e falou que quando faltava pouco tempo para ele acabar a maratona, uns 4 quilômetros, uma criança chegou do lado e ofereceu uma balinha, uma jujuba. E essa criança entregou para ele, pessoal, isso aqui é para o senhor poder ter força para acabar a maratona. E ele falou que para honrar a fé daquela criança, ele chegou no final da maratona dele. E aí eu assisti aquilo e falei, meu Deus do céu, como que pode, né, uma criança ser usada para dar força para esse homem? E falei com ele, olha, o seu testemunho me impactou muito, quero te agradecer, eu também tenho sonho de fazer medicina, contei tudo para ele. E aí ele falou assim, Wellington, não desiste. Se você tem um sonho, não desiste. Vamos orar e vamos ver o que Deus pode fazer. Faz do Enem, faz as provas que você tem que fazer e me dá notícias. Aí beleza, né, passou, mas assim, não coloquei muita fé porque sonho, né, quando você encontrar alguém que compra seu sonho, é muito difícil, né? Eu já vinha de um histórico desde 2017 tentando. Mas aí, sonho demorado. Nossa. Estava virando pesadelo para Marley, né? Tava passando. Não, se tava para ela, imagina para mim, né? Que tava sonhando, porque nem sonhar ela não sonha. Aí, meu pai me ligou, passou uns dias, não sei exatamente quando, meu pai me ligou e perguntou, então, você está sabendo que a FAGOC, que é a faculdade aqui da nossa cidade, Ubá, está com vestibular, está com vestibular para medicina? Eu falei assim, pai, não estou sabendo, mas não adianta eu fazer. O que eu vou fazer, não vou ter dinheiro para pagar, eu já tinha feito lá em 2019, esperando um milagre, o milagre não veio, eu fui no fundo do poço, mas aquele milagre que eu esperava era daqueles, né, da muleta, sabe? Se você já fez da vontade de Deus, se não foi, daquele jeito, aquela fé toda bagunçada que eu tinha. Daí, eu falei, não vou fazer. Aí meu pai falou assim, mas se fosse você, faria, onde que está a sua fé que você está aprendendo na sala 57? Meu pai me chamou a responsabilidade, sabe? Meu pai é um homem de tanta oração, pastor. Seus pais estão na sala pelo YouTube, né? Um abraço. Meus pais estão. Minha irmã também deve estar. E aí, meu pai, na outra oportunidade, meu pai já tinha ido lá diante na faculdade, ele falou para mim que já tinha ido lá durante 7 dias, colocado a mão lá na parede da faculdade. Faculdade de Jericó, né? Essa faculdade. Isso. Ele fez isso, porque a minha mãe já tinha tido uma impressão, um sonho, não sei dizer muito bem, de que ela sonhou que eu ainda estudaria nessa faculdade aqui de Ubá, porque eles também são muito apegados, não queriam que a gente saísse da cidade, tem todo aquele fator familiar, né? Então, minha mãe sonhou, meu pai foi lá para abençoar a faculdade durante 7 dias, todos os dias, indo lá, orando, colocando a mão no muro, na parede lá da faculdade, e aí ele me chama falando sobre isso, e eu falei, tá bom, pai, e passou. Mas eu fui no site da faculdade e olhei a respeito como que era o vestibular, e esse ano, por ser pandemia, nem vestibular não teve. Usou as notas do Enem para poder habilitar. Eram 20 vagas, eu coloquei minha nota lá, das 20 vagas eu passei em 10º lugar. Passei no vestibular, mas não tinha dinheiro ainda, né? Aí peguei, voltei lá no rapaz do Instagram,
porque ele tinha pedido notícias, e eu falei para ele, olha, Elacir, eu passei em 10º lugar, ele me deu os parabéns, mas continuo na mesma, não tem nenhuma condição de fazer. E ele me perguntou qual era o valor da matrícula, qual era o valor da mensalidade, e aí eu fui, nossa, ninguém pergunta, né? Quem pergunta umas coisas dessas? E aí a gente foi conversando ali pelo direct do Instagram, que é uma coisa muito impessoal, para quem você não conhece, né? Quando foi umas 10 e pouca da noite, ele falou assim, tá aí o número do meu WhatsApp, anota aí que amanhã a gente volta a conversar. Eu falei, Espírito Santo, é ele. É ele. A oração tinha sido respondida, sabe? Porque eu queria alguém que se importasse. Alguém que do jeito que eu pedi, que fosse tocado. Alguém que tivesse condições financeiras, que fosse tocado. E ele foi tocado. E aquela noite eu não dormi, era uma terça-feira, não dormi, tinha sala 57 na quarta, a noite inteira, toda hora eu ficava naquele sono, acordando, dormindo, e aí eu peguei e falei orei a noite inteira, orei a noite toda, e aí, quando foi, acordei para a sala e comecei a sentir, fala para ele que ele é resposta de oração, avisa para ele que ele é uma resposta de oração, ele precisa saber que ele é. E aí, quando foi 6 da manhã, eu esperei ainda das 6 da manhã, né, para não acordar ele, mandei uma mensagem para ele, falei assim, Elacir, eu queria que você soubesse, independente do que acontecer, você é a resposta de oração. Eu pedi a Deus alguém que se importasse, e você se importou, a gente praticamente não se conhece, só tinha se visto umas 2 vezes na vida, porque ele tem uns parentes aqui na cidade da gente. E aí ele falou assim para mim, Wellington, eu também não consegui dormir, eu orei a noite toda por essa causa, por você. Aí eu falei, meu Deus, é agora, Senhor. Tá chegando. E aí, isso foi quarta-feira de manhã, quando foi na quarta-feira ainda, eu tinha um compromisso, 9 e pouca da manhã, desliguei o celular para esse compromisso, quando eu voltei, tinha umas 3 ligações dele no meu celular. E aí ele me perguntando, Wellington, me explica aqui, a gente está correndo atrás da mensalidade ou do semestre? A gente está correndo atrás do semestre, porque não adianta eu vou pagar a matrícula e não vou ter o dinheiro para pagar o semestre, vou perder dinheiro, né? Porque são R$8.000, é dinheiro, é muito dinheiro. E aí ele falou assim, tá bom, vamos orar e vamos jejuar. E eu já estava de jejum, por causa do jejum, né, da quarta-feira, da sala do Wellington Ribeiro, mas em jejum eu fiquei, se é que tem como dobrar jejum, eu dobrei o jejum. Parei de engolir até saliva. Ai, meu Deus. E aí, saí, conversei com ele, fui para casa dos meus pais, contar tudo que estava acontecendo, que até então não tinha falado nada. E aí ele me liga, e ele fala, então vamos fazer o seguinte, o que eu posso te oferecer? A gente vai trocar esses 3 dias que você tem para fazer a matrícula por 6 meses. Eu vou pagar o seu primeiro semestre da sua faculdade de medicina e vou te ajudar em oração, em jejum e numa forma de você empreender e fazer dinheiro para você. E vamos ver o que Deus tem para nós, para o próximo semestre. E assim ele fez, saiu lá da cidade dele, perto de Belo Horizonte, veio aqui com a esposa, um casal, uma família de anjos que Deus... É bênção pura, sem mistura, né, pastor Adevaldo? Demais, rapaz, demais, viu? Eu tô vendo o pastor Adevaldo aí num visual novo. Eu acho que só porque o pastor Wagner não apareceu, ele já não veio assim, menino arrumado pela avó, né? Mas sabe o que eu estava pensando aqui, pastor Adevaldo? E o Wellington e a família, né? Eu estava pensando assim comigo. Hoje nós vamos aproveitar que o pastor Wagner não está aqui e nós vamos terminar às 7 horas. Ele vai ver só. E eu acho que vai ser 9h59 hoje. Pois é, mas nós já vamos caminhar para o final aqui. Também. Porque a gente, quando é o outro, a gente pensa assim, moleza. Quando for minha vez, ele vai ver só. Como que dá para terminar às 7, né? Mas não dá nada, é o Espírito Santo mesmo que vai guiar. É o Espírito Santo. E aí, pastor, diante de tudo isso, né, dia 9 agora, próxima segunda-feira, eu começo a minha faculdade de medicina, aqui na minha cidade. Eita glória! Eita glória! Deus atendeu o desejo da minha mãe, para que eu não fosse para fora, atendeu a fé do meu pai, que orou durante 7 dias em volta daquela faculdade. Antes de Deus me dar a medicina, ele transformou a minha vida de forma extraordinária, porque se eu tivesse recebido essa bênção antes, talvez eu não permanecesse nos caminhos do Senhor, da forma com que eu estava e para o ambiente que eu vou. E Deus transformou o coração da minha esposa antes ainda que a bênção chegasse. Então, eu só posso louvar a Deus. A gente tem 11 semestres pela frente, a gente botou o pé na água, eu costumo dizer que é um semestre
a cada semestre um milagre, porque eu não sei de onde vai vir o dinheiro, eu não sei se eu vou ter oportunidade, de fato, de continuar e concretizar, mas diferente de antes, porque antes eu só tirava o meu pé de um lugar seguro para colocar no outro, confiando em mim, nas minhas condições, mas eu aprendi a perder, aqui na sala 57, eu aprendi a perder o controle e a entregar a condução das coisas, né, para o Espírito Santo e viver pela fé, de fato viver pela fé, tomando todos os cuidados que estão à minha disposição, mas confiando que o mar vai ser aberto a cada semestre. Amém. Nós vimos aqui uma história, um testemunho tremendo de vitória em Cristo, né? Um começo lá na adolescência, né? Que sofreu interferências terríveis, né? Mas que Deus corrigiu o curso da história, né? E vai chegar exatamente no ponto em que Ele deseja que chegue, né? Amém. Nós vamos ter umas 3 coisinhas aqui para a gente terminar assim, Wellington. Daqui a pouco você, a Marley e a Letícia, que está ali, vai falar também, viu, Letícia? Se prepara aí. Porque, assim, olha, existem muitas famílias passando por situações semelhantes, né? Pode ser ali que o Rogério tenha uma vitória para ser alcançada, a Lúcia pode ser que tenha um sonho que está ali quase a ponto de desistir, a Natália Aguiar, né? Talvez tenha sonhos, lutas, dificuldades, a Luzani, que está ali também, com certeza tem sonhos, né? Tem lutas como tantos outros, né? A Francisca, enfim, todos, e talvez um ou outro que esteja enfrentando uma luta tremenda com o vício, né? Seja de drogas lícitas, ilícitas, ou de um comportamento como a pornografia, masturbação e tantos outros, né? São famílias que sofrem, são pessoas que sofrem, né? E eu gostaria que vocês dessem uma palavrinha rápida, né, para essas pessoas, até porque o Wellington, ele está desenvolvendo agora, né, um ministério de apoio, né, a pessoas que enfrentam lutas e dificuldades nessa área do vício, especialmente da pornografia, e também um ministério de apoio àqueles que têm sonhos, né, e esses sonhos parecem não chegar nunca, né. E em relação à depressão também, pastor, porque, infelizmente, no nosso meio cristão, a depressão muitas vezes ainda é entendida como falta de Deus. E esse é um entendimento totalmente equivocado, porque existe todo um processo físico-químico que envolve o nosso cérebro e que nos deprime. Então, eu gostaria muito de ser esse canal, sabe? Porque durante todo esse processo que eu passei, eu encontrei muita dificuldade em encontrar pessoas que aceitassem trocar ideia comigo, falar o que estavam passando, e é por isso que eu pedi para o senhor colocar na tela, né, o meu contato. Está aparecendo aí na tela? Está aparecendo. Interessante, Wellington, que você coloca aqui o seu contato, né, e é um contato para oferecer, né, não é um contato para pedir, né, é um contato para oferecer o seu apoio, né. A Márcia, sabia? A Márcia Laiane, né, ela está por aqui, e ela vai fazer a oração para a gente. Aqui. Não acredito. Isso. Enquanto a Márcia Laiane se prepara ali para fazer essa oração, finalizando esse testemunho, né? Eu gostaria que vocês dissessem algumas palavras, você, a Marley, a Letícia, se desejar também, né? Para essas famílias, né? O que pode ser dito para essas famílias, né, Wellington? A Leti vai ficar quietinha, tá bom, pastor? Ela é muito tímida. Fala, Marley, primeiro, então. Só antes de você falar, eu vou tirar a tela daqui para a gente voltar àquela imagem ampliada, né? Mas a Iclei, ela vai estar compartilhando o seu Instagram e também o seu telefone para que as pessoas que estiverem enfrentando lutas, dificuldades assim, possam entrar em contato com você para esse ministério de apoio. Por favor, é muito importante a gente conversar, né? Porque pessoas que passam pelo que eu passei, a tendência do auto-isolamento é muito forte. E quanto mais você se isola, seja do problema que for, seja a depressão, seja a pornografia, seja o que for que você passa de cunho emocional, quanto mais você se isola, mais esse isolamento ele vai alimentando essa condição. E parece que só você que está passando isso no mundo, parece que ninguém mais está enfrentando as dificuldades. Fala, Marley. Então, pastor, eu queria dizer que Deus preparou tudo para nós, porque a gente passou nessa crise toda, e eu não sabia
não sabia de nada, né? Porque ele ficou isolado, como ele disse. E aí passou um pastor aqui, pastor Glauco e a Dani, e eles faziam muitas programações voltadas para os casais. E eles nos levaram para um encontro de casais. E foi lá que ela fez uma palestra de perdão e pediu para que a gente confessasse, né? Se tivesse alguma coisa que a esposa não sabia, para confessar. E foi nessa ocasião que o Hector me falou, mas, assim, se ele tivesse me contado aqui dentro de casa, tinha sido totalmente diferente de como foi, porque eu já estava com o coração preparado com a palestra que ela deu sobre perdão. Então, foi imediato. Na hora que ele pediu perdão, eu já dei o perdão na hora e falei assim, ó, pode contar comigo para a gente seguir em frente. Mas se fosse aqui dentro de casa, eu acho que seria totalmente diferente. Então, Deus prepara as coisas, né? Como a gente tem 18 anos de diferença, muitas pessoas... Mas não parece. O tempo aproxima as idades, né, Wellington? Muitas pessoas não apostavam no nosso casamento, né? Então, eu falei assim, não, esse casamento é para a honra e glória de Deus. E olha a bênção aí do lado, a Letícia. E olha a bênção. Olha a bênção, pastor. Até gastei dinheiro, tá, para essa bênção nascer. Mencionar aqui Lucas 4,18, né, que diz que Jesus ele veio para nos libertar, né? Nos libertar de vícios, né? Ele trouxe e traz libertação aos cativos, né? Wellington, Marley, Letícia, eu tenho 4 coisas para dizer para vocês, que não foi dito hoje ainda aqui na sala. Olha, não podemos terminar sem dizer isso. Amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus para mim, e eu creio muito mais em Deus porque vocês existem. Louvado seja o nome do Senhor. Oi? Também quero dizer. Então diga. Quero dizer que a sala mudou a minha vida e eu amo vocês, porque vocês são a parte visível de Deus na minha vida e acredito muito mais em Deus, porque cada um de vocês aqui existem, e eu tenho certeza que aqui dentro já começou a tal chuva serôdia que a gente esperava. Amém.